Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Hoje vamos considerar os versos 9 e 10 deste capítulo. Uma informação adicional: hoje nós estamos na 60ª mensagem nesta carta, 60ª mensagem na série de exposições de 1 Coríntios, e vamos considerar o capítulo 8, versos 9 e 10. Farei uma breve introdução. No ano em que fiz 16 anos, nasceu o meu irmão, Mateus. E como sou bem mais velho, enquanto ele crescia em alguns aspectos, eu funcionei como um pai para ele. Por exemplo, boa parte da infância dele, fui eu quem levou e buscou ele na escola. É claro que esta minha ação, este tipo de atitude, era apenas uma forma de ajudar minha mãe e o meu padrasto, já que eles sempre foram pais presentes. O interessante, no entanto, dessa relação minha com o Mateus, é que conforme ele crescia, ele se interessava pelas mesmas coisas que eu, especialmente jogar videogame, apesar de não ser apenas isso, mas especialmente jogar videogame. Por isso, um passatempo e um meio de comunhão muito bom que eu tinha com meu irmão acontecia quando nós jogávamos videogames juntos. Porém, nesses momentos algo muito interessante acontecia. Considerando a minha idade, 16 anos mais velho do que ele, e experiência, é lógico que eu era bem melhor nos jogos. Por isso, eu precisava pegar leve com ele. Para fazer isso, como nós geralmente jogávamos FIFA, às vezes eu deixava ele empatar, às vezes eu ganhava por pouco, algumas poucas vezes, raríssimas, que eu sou um pouco duro, eu deixava ele ganhar. A vida não pode ser muito fácil, né? O que me levava a ter esse tipo de atitude, no entanto, era a intenção que eu tinha em compartilhar aquele momento com meu irmão. Eu não jogava com ele para ganhar. Não era a minha intenção ganhar. Mas eu queria que aqueles momentos fossem motivo de alegria e diversão para ele. Assim como ele também pudesse aprender. Em suma, para que o Mateus pudesse experimentar a alegria naquela comunhão, eu precisava me fazer de fraco. Não usando todas as capacidades que eu tinha naqueles respectivos jogos. Esses fatos ilustram muito bem o que Paulo vai ensinar no trecho que vamos considerar hoje. O que Paulo vai nos ensinar? E eu quero destacar uma frase resumindo isso: que o conhecimento e a liberdade dos mais fortes na fé devem ser limitados pelo amor em favor dos irmãos mais fracos. Vou repetir: que o conhecimento e a liberdade dos mais fortes na fé devem ser limitados pelo amor em favor dos irmãos mais fracos. Vamos, enfim, ao texto que está em 1 Coríntios capítulo 8, versos 9 a 10. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Vamos orar.
Pai, graças te damos pela tua palavra. Comunica aos nossos corações pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, o que tu queres nesta noite. Apesar de mim, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu essa carta para citar os seus destinatários, a igreja de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto, a viverem uma vida de santidade. Como Paulo basicamente escreveu todas as suas cartas, mas essa especialmente lidava com vários problemas práticos de comportamento. Por isso que nos primeiros 4 capítulos, Paulo enfrenta um problema crônico ali naquela igreja, que era o comportamento orgulhoso e divisionista. E aí, nos capítulos 5 e 6, Paulo passa a confrontar outros problemas, como o da imoralidade sexual, e a consequência última daquele divisionismo ali era que irmãos processavam uns aos outros perante as autoridades pagãs. No capítulo 7, ao responder então, continua lidando com os problemas da igreja, mas respondendo agora, a partir do capítulo 7, perguntas daquela igreja, Paulo responde a primeira quanto à sexualidade dentro do casamento, mostrando que o sexo no casamento é a única forma de viver a sexualidade de forma que agrada a Deus. E Paulo aplica o ensino de glorificar a Deus com os nossos corpos em diversas áreas relacionais. Tudo isso no capítulo 7 nós consideramos aqui como casamento, a relação entre solteiros, noivos, viúvos e etc. Agora, no capítulo 8, o capítulo que nós estamos, Paulo responde outro questionamento vindo da igreja, sobre qual deveria ser a postura dos cristãos quanto ao resto de alimentos sacrificados aos ídolos. Essa pergunta era muito pertinente naquele contexto, porque essa prática pagã de sacrificar animais a ídolos era muito comum, era muito difundido na sociedade pagã, na Grécia, Roma e etc. E aí, na cidade de Corinto não era diferente, e Paulo precisava ensinar como agora aqueles novos convertidos, muitos deles vindo do paganismo, deveriam lidar com esta prática. Então, quando consideramos versos 1 a 6 deste capítulo 8, Paulo ensinou que o conhecimento só produz frutos verdadeiros se enraizados no amor. Embora os irmãos mais fortes na fé estivessem certos ao afirmar que os ídolos não são nada, que só existe um Deus e um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ainda assim este conhecimento deveria ser enraizado no amor. Na última mensagem, na última porção, antes da que vamos considerar hoje, nos versos 7 a 8, vimos que era necessário que aqueles que possuíam maior conhecimento se preocupassem com aqueles mais fracos na fé. Paulo destacou isso, nós consideramos na última mensagem. Hoje, vamos ver Paulo ensinando como a liberdade cristã deve ser limitada pelo amor. Este é o primeiro ponto que eu queria destacar, inclusive tem um título parecido com esta última sentença. É liberdade com amor. Primeiro ponto. Está lá no verso 9, que eu vou ler novamente. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Não é possível compreender adequadamente esse verso 9, sem compreender ao que a palavra contudo aponta como uma adversidade. Paulo está se referindo com esta primeira palavra do verso, contudo, ao verso 8, o verso anterior, o qual consideramos na última mensagem. E este verso 8 apresenta uma regra geral quanto aos efeitos diante de Deus de comer ou não comer daqueles restos de animais sacrificados aos ídolos. Então é importante você ler este verso 8, acompanhe na sua Bíblia enquanto eu leio novamente esse verso 8. O que é que diz o verso 8? A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Assim,
Voltando ao 9 agora. Assim, com a palavra contudo, porém, ou mais, dependendo da sua tradução, Paulo indica que essa regra geral do verso 8 é limitada pela preocupação com os mais fracos na fé. Nos 3 primeiros versículos desta carta, desse capítulo, verso 1, 2 e 3, Paulo já havia dito que o conhecimento e o amor precisavam caminhar lado a lado. O conhecimento por si só resulta em arrogância, mas quando é acompanhado de amor, edifica. Por isso, diante da postura orgulhosa de parte dos coríntios, os fortes na fé, o apóstolo restringe a liberdade daqueles homens por amor aos mais fracos. Parafraseando, Paulo estaria dizendo mais ou menos assim: tanto faz vocês comerem ou não comerem desses alimentos, vocês são livres para escolher. Contudo, essa liberdade não pode se tornar uma pedra de tropeço para os fracos, como está no texto. Com isso, Paulo ensina que o exercício da liberdade cristã deve sempre ser observada no contexto do amor para com o próximo. Paulo está falando comigo e com você, tá? Quando a liberdade cristã é a liberdade de todo cristão. Então Paulo ensina que a liberdade cristã deve ser sempre observada no contexto de amor para com o próximo, especialmente para com os irmãos. Como fazer isso? Como fazer isso? Uma pergunta. Simples, não permitindo que a nossa liberdade prejudique a caminhada cristã do nosso irmão. Ou, em outras palavras, não sendo pedra de tropeço. Essa expressão, pedra de tropeço, é usada para descrever um obstáculo específico que pode fazer um viajante tropeçar e cair. As viagens naquela época não eram de carro, vocês já sabem disso, mas as estradas não eram perfeitas, tudo aplainadas, e não era um terreno acidentado. O que Paulo está dizendo é que não seja uma pedra que vai fazer o viajante cair. Paulo quer ensinar que toda a liberdade cristã deve ser experimentada e limitada ao contexto de servir ao outro em amor. Leia o texto que está em Gálatas, capítulo 5, verso 13, que Paulo pega tudo isso e resume, e não poderia ser mais claro. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Pronto, está aqui. Aqueles irmãos se sentiam muito livres ali na igreja de Corinto, alguns deles, né? Mas, está aqui o mais. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, a liberdade que você tem, em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo aqui. A liberdade que você tem não é feita especialmente para você satisfazer os seus desejos. Não é essa a razão principal da nossa liberdade cristã. Aí ele vai continuar. Ao contrário, qual é então, Paulo? Ao contrário, usem, eu estou adicionando algumas coisas assim para ficar bem claro o entendimento. Ao contrário, usem desta liberdade de forma que vocês sirvam uns aos outros mediante o amor. Em um verso, Paulo ensinou tudo o que ele estava trabalhando no nosso texto do capítulo 8 de 1 Coríntios. Observe, então, que Paulo não está incentivando os que são fracos e que se ofendem por tudo. Não é este o ponto de Paulo. Mas está dizendo para que aqueles que são fortes terem cuidado com o próximo em relação ao seu próprio comportamento. Paulo não está tratando aqui sobre os fracos. A gente vai conversar sobre isso mais adiante. O principal ponto de Paulo aqui é guiar os fortes sobre como eles devem viver a liberdade deles sem se tornarem pedra de tropeço ou forma de fazer o irmão cair. Simples assim. E aqui tem muitas aplicações, um bocado. Hoje o pau vai fumaçar na aplicação. Vamos lá. Assim
como o conhecimento para ter valor deve ser enraizado no amor, assim também a liberdade deve ser limitada pelo amor. Isso aqui é muito difícil. Nós vivemos em uma sociedade em que nós somos ensinados que nós podemos fazer tudo aquilo que nos satisfaz, tudo aquilo, somos livres, pessoas livres que podem fazer o que querem, etc. Mas Paulo está dizendo que para os cristãos não é bem assim. Para os cristãos a liberdade deve ser usada. É bom, nós temos uma liberdade cristã que é muito boa, mas ela deve ser usada dentro dos limites do amor cristão. Por isso, faz parte da maturidade cristã deixar de fazer algo que pode, e aqui eu não estou falando de pecado, tá bom? O ponto não é pecado aqui. Nós já estabelecemos nas mensagens anteriores que comer daqueles alimentos não era pecado. Se você comer, você não vai ser melhor, se não comer também não. Então, não é o ponto do pecado. Mas a maturidade cristã significa que nós devemos deixar de fazer algo que não seja pecado, se aquela prática pode fazer teu irmão pecar. É simples assim. Um exemplo muito comum: beber bebida alcoólica é pecado? Eu tenho eu já falei em outros momentos aqui, eu tenho uma opinião de que sim. Mas eu não posso ser dogmático, porque dependendo das circunstâncias, da forma, por exemplo, um casal, o marido e a esposa que tomam uma taça de vinho na casa, no lar, eu posso dizer que aquilo é pecado? Eu entendo por uma razão muito intricada e muito grande que eu poderia dizer que sim. Mas como eu não tenho certeza, eu prefiro não dizer. Mas o ponto aqui, lembrem, não é se come ou se não come. O ponto aqui é se aquela prática, mesmo que feita com moderação, em um local público pode afetar um irmão. Esse é o ponto. A mesma coisa é quanto a postar na internet. Às vezes, repito, se um casal, a minha esposa, eu vou falar de mim, a minha esposa, eu estou lá com a minha esposa em casa, e ela resolve, nunca aconteceu, mas digamos que aconteceu, eu quero tomar um vinho. É pecado? Eu vou tentar convencê-la de que não, pelas razões que eu creio, mas não sou dogmático. Tem pessoas muito boas, pastores muito capacitados que dizem que não. Certo? Não há problema nenhum nisso. É algo que é difícil de se fechar uma sentença absoluta. Mas digamos que eu anule lá, eu aceite a situação. O que eu vou fazer? Tá bom, vamos. O que eu deveria fazer é aceitável, mas como tem pessoas que aquela prática pode prejudicar, nós não vamos publicar aquilo na internet, meu irmão. Eu não preciso publicar na internet, a não ser que eu esteja fazendo para mostrar para os outros, que aí é outro problema. Então, essa relação, lembre, a preocupação é como eu posso atrapalhar o meu irmão mais fraco na fé. Assim como participar de eventos não pecaminosos, eu estou incluindo, isso é um parêntese, mas depois eu vou bater isso de novo. É claro que eu não estou falando de pecado, porque pecado é pecado, é proibido de qualquer forma. Então vamos lá. Assim como participar de eventos e postar que você participou, isso também pode confundir um irmão teu a depender do evento. Quando eu, por exemplo, vou ao cinema com a minha esposa, eu não fico postando qual foi o filme que nós fomos ver. Por que eu não faço isso? Porque eu posso influenciar alguém imaturo a ver um filme para o qual não possui maturidade ou discernimento. Eu talvez tenha discernimento e maturidade para assistir aquele conteúdo. Mas pode ser que um irmãozinho meu, um adolescente, um jovem, até um junior, um idoso e tal, ele não tenha a maturidade. Ele diz, não, eu vou lá porque o pastor foi. E aquele filme faz o meu irmão pecar. Então, o ponto que ir para o cinema e ver filme, para eu deixar bem claro para ninguém falar tolice quando sair daqui, não é pecado. Depende do filme, claro. Mas com discernimento não é pecado. Mas
eu devo expor isso, eu devo apresentar isso para que influenciar talvez algum irmão meu mais fraco na fé pecar? É claro que não. E aqui vai um alerta, é um alerta para todos nós, eu não falo só para mim. Cuidado com essa mania de postar tudo. Isso atrai para você que é crente muita responsabilidade. Atrai, porque se você está postando tudo, você tem que se preocupar com o que todo mundo vai ver. Você não precisa necessariamente viver. Hoje a gente, olha, isso aqui é muito importante. Hoje a gente vive, parece que as coisas não têm significado ou não, se você não posta. Quem inventou isso, gente? Ah, pastor, é pecado eu postar que eu estou comendo? Não, não é. Mas o meu problema é que quando você posta, você coloca, expõe para muitas pessoas o que você está fazendo. Então atrai para você uma responsabilidade maior. Lembrem, Paulo não está tratando não é pecado comer. Ele está tratando da pessoa que foi comer e aí foi vista por outro. Tá certo? E se você tem esse cuidado, atraia para você mesmo essa responsabilidade, cuidado para não usar a internet como uma forma, e tudo que eu prego para os irmãos, eu prego para mim também, tá? Não usar como uma forma de exaltar um ego orgulhoso. Eu quero mostrar que eu faço isso, que eu faço aquilo outro, É engraçado. Ninguém posta coisa ruim. Ah, olha, hoje meu café foi horrível. Pá. Ninguém posta. Hoje, quando eu fui fritar o ovo, botei o primeiro, botei o segundo, o terceiro estava estragado. Ninguém posta isso. Parece que existe uma necessidade de mostrar, e essa necessidade é muito compatível com o que o mundo ensina. Existe uma necessidade de mostrar que somos bem-sucedidos em tudo. Que tudo que nós fazemos é muito bom. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado. Isso atrai muita responsabilidade. É possível fazer adequadamente? Sim, é possível, mas a minha palavra quanto a isso é cuidado, discernimento. Talvez um pouco de privacidade seria bom para todos nós. Aqui agora, para não dizer que eu só bati de um lado, eu vou bater do outro agora. Aqui é necessário uma palavra para aqueles que se escandalizam com tudo. Cuidado para você não ser imaturo, como um bebê espiritual, uma criança mimada e medrosa. Para esses cristãos que por tudo se escandaliza, o autor de Hebreus diz: quando já deveriam estar comendo carne, quando deveriam estar ensinando aos outros, ainda precisam de leite, aprendendo coisas simples. Hebreus parafraseando Hebreus 5:12. Algumas pessoas, alguns cristãos, infelizmente, se recusam a crescer, não buscam conhecer mais da palavra de Deus e ficam presos em tradições e legalismos não bíblicos, que não são pecados, e ainda querem julgar os outros pela sua medida. O exemplo que eu dei, do lado positivo aqui, quanto a mim, eu acho que é um bom exemplo. Eu acho que tomar bebida alcoólica é errado. Tudo com moderação. Encher a cara é pecado de qualquer jeito. Eu acho que é errado. Mas se eu vejo alguém fazendo de forma moderada e não está escandalizando ninguém, eu não me escandalizo também. Porque eu sei que eu posso estar errado na minha interpretação. Um parêntese que não estava aqui, mas eu preciso dar. O contexto é importante. Se você tem uma dificuldade, é uma área da vida que você luta, questão do alcoolismo e tudo mais, aí não é para você. Você não deve nem triscar, porque você é particularmente tentado nessa área. Não faça isso, tá bom? Outra advertência, ouça a advertência que Paulo faz, que serve tanto para o que come a carne, e você pode aplicar nos demais exemplos que eu dei, o forte, como para o que não come, os fracos. Está lá em Romanos capítulo 14. Eu vou ler, para não ler um texto muito longo, vai ser relativamente longo, eu vou pular alguns versos na medida que eu vou lendo. Romanos, seria bom você acompanhar na sua Bíblia, Romanos capítulo 14, verso 6.
a partir da parte B do verso 6, para ser mais preciso. Romanos capítulo 14, verso 6, parte B. E aqui Paulo está tratando de um contexto muito similar ao contexto de Corinto, só que aqui ele atira o argumento dele nas duas direções, tanto para o que come quanto para o não come, tá bom? Vamos lá, parte B do verso 6 diz assim: aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Aqui, nesse verso, Paulo está dizendo a mesma coisa que ele disse no verso 8 do capítulo 8, que eu já li. Quer comer? Tanto faz comer ou não comer. Não é isso que te torna melhor diante de Deus. Tá bom? Vamos lá. Verso 7. Pois nenhum de nós vive... Aqui começa a mudar um pouco. Pois nenhum de nós vive apenas para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Aí pula para o verso 10, que completa essa ideia aí desses versículos que eu acabei de ler. Portanto, olha para quem Paulo atira primeiro aqui. Portanto, você, por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Aqui Paulo está falando do irmão justamente que se escandaliza, que vê o irmão comendo carne, lá, digamos, no contexto de Corinto, vê o irmão comendo carne e começa a apontar o dedo. Olha, ele está comendo carne sacrificada aos ídolos. Vamos lá. Portanto, você, por que julga seu irmão? Estou repetindo o verso 10 de Romanos 14. E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Pula para o 12. Quando comparecermos no tribunal de Deus, pula para o 12, olha o que vai acontecer. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olha que interessante isso aqui, meu irmão. Nesse contexto, na forma como Paulo está argumentando, em alguma medida, a pedra de tropeço não é só comer a carne. Ser pedra de tropeço também é aquele que fica apontando o dedo para o que não é pecado do irmão, mas se escandaliza com facilidade, julga com facilidade, está pronto para apontar o dedo. Isso também é pedra de tropeço. É o que Paulo está ensinando. Para o pecado do legalismo, é claro. Aquilo, aí olha o 16. Aquilo que é bom para vocês. Ou seja, se você acha que não comer é bom, em outras palavras, aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência. Não é porque você crê que não comer é bom, que você vai ficar falando mal, maledicência. Vai ficar falando mal de quem come. Não é porque você crê que comer não tem problema, que você vai ficar falando mal de quem não come. A palavra de Paulo aqui para não deixar, para incentivar aqueles irmãos imaturos na fé a crescer. Por quê? Por que Paulo ensina isso? No verso 17, ele fala a mesma coisa que nós lemos no verso 8 do capítulo 8 de 1 Coríntios. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Com isso, meu irmão, o bebê não teve tempo para crescer. A criança mimada se recusa a crescer. E a criança assustada tem medo de crescer. Se nós formos assim, podemos passar uma vida toda cristã, trancados e protegidos na nossa casa do legalismo. É somente quando um crente se torna espiritualmente maduro, é que então ele encontra a verdadeira liberdade. Não julgue, e aqui não é ter discernimento, opinião sobre as coisas que o crente deve ter, não é nesse sentido, mas é no sentido de condenar. Não condene as pessoas pelo que não é pecado. Se não é claro, se você não entende da palavra da Escritura que algo é pecado, então se você não sabe se é pecado, não condena. Pode até ser, mas você não sabe, não condena. Se
se alguma prática não é biblicamente pecado, significa que Deus não a condenou. Como é que nós queremos condenar? Quem somos nós? É muito comum, olha, eu já são incontáveis vezes que eu tive que enfrentar dificuldades por coisas que não são pecado. Quer ver um exemplo? Segunda esportiva, tem aqui a prática esportiva. Aí tem um jogo, que eu não sei como é o nome, mas tem um jogo aqui que o povo joga, que usa o baralho. Volta e meia tem alguém me mandando mensagem: pastor, olha o baralho, ai meu Deus, olha o baralho, não pode, ver desenho é pecado, vai para o inferno. Ouvir música, ir a um cinema, claro, tudo com discernimento. Tem desenho que você vai assistir e é pecaminoso? Tem jogo de baralho que você vai jogar e vai pecar? Tem música que você vai ouvir, se alguém aqui pela misericórdia de Deus seja mudado agora. Se ainda tem um cristão aqui, filho de Deus, que gosta de funk, tem que se arrepender. Aí até eu me escandalizo, tá bom? Mas o ponto é que o cristão, Deus não nos tirou do mundo, mas nós temos que viver tudo com discernimento e parar de ficar inventando coisa que a Bíblia não diz. A nossa bússola, aquilo que vai dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer, é a palavra do Senhor. Claro, Paulo está tratando, eu vou falar um pouco mais no segundo ponto, sobre que essa liberdade de fazer todas essas coisas é limitada pelo amor. Só que isso não é uma desculpa para os mais fracos não crescerem e amadurecerem. Aprenderem, ao invés de ficar só repetindo o que ouviu a vida inteira, bora ler a Bíblia. Vamos prestar atenção nas pregações. Vamos participar da EBD. E aí você cresce, você se torna maduro, você se torna mais sábio em julgar um comportamento. E como você vai fazer esse tipo de julgamento e etc. A palavra diz: se você vê o irmão pecar, não é para estar maldizendo. Se você vê o irmão pecar, vá lá com o irmão e diga: olha, fulano, eu acho que isso aqui está errado. Agora, não vá: olha, fulano, eu acho que assistir série é pecado, você não deve assistir. Agora, por outro lado, eu não posto as séries que eu vejo. Eu evito aquilo que são claramente pecaminosos, o que é claramente pecaminoso, mas eu não estou postando, porque aí eu estou atraindo para mim uma responsabilidade desnecessária. Uma palavra: se você se sente fraco, se escandaliza com tudo, amadureça, meu irmão, amadureça. Busque conhecer mais do Senhor, da palavra dele, então você vai ter discernimento para saber, estará mais capacitado para saber se seu irmão está pecando ou não. E aí você age conforme a palavra, caso ele esteja pecando. Segundo ponto. É difícil explicar, tenho que ficar dando volta, porque tem um bocado de ponta solta nesse assunto. Aí vou dizer: não, olha, o pastor falou que é para a gente encher a cara. Não faça isso. Não faça isso. Segundo ponto. Limitados por amor. 1 Coríntios capítulo 8, verso 10. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir que você tem este conhecimento... vou ler novamente. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Neste verso, Paulo imagina uma situação hipotética em que um irmão poderia ser causa de tropeço para o outro. Para isso, Paulo utiliza uma situação da vida diária comum em Corinto e retrata a possibilidade de um cristão que é espiritualmente forte sentar-se para comer no templo de um ídolo. Esse crente forte poderia ser festa celebrada numa das muitas salas daqueles templos, e ali ele comeria do resto dos animais sacrificados aos ídolos, e isso afetaria. Esse irmão poderia arrazoar consigo mesmo que o ídolo não era nada, apenas um pedaço de pedra, e aquele alimento comida comum. Nesse caso, a fé dele permaneceria forte. Não seria irreal, por exemplo, ali no contexto de Corinto, a possibilidade de que um homem chamado Erasto, o diretor de obras públicas na cidade de Corinto, como nós lemos em Romanos
16, 23, não seria incerto este homem participar daqueles eventos. Ele era uma autoridade na cidade de Corinto. Ele tinha autoridade, muito provavelmente era convidado para muitos desses eventos. Porém, note que Paulo não está repreendendo uma pessoa que come, ou o que essa pessoa está fazendo, mas ele está chamando a atenção para o efeito que essa ação pode trazer sobre o irmão mais fraco. Essa ação tem o potencial de levar o irmão fraco à idolatria. Isso porque esse irmão fraco na fé, ou de consciência fraca, como Paulo diz no nosso texto, é incapaz de interpretar, e esta aqui é a raiz do problema do irmão mais fraco, é incapaz de interpretar o fato corretamente. Um crente maduro que visse aquela cena ali na cidade de Corinto com Erasto, por exemplo, entenderia que aquilo lá não tem valor nenhum para Erasto. Mas um crente imaturo, mais fraco, não interpretaria dessa forma. Talvez que o exemplo de Paulo, talvez ele fosse até incentivado a fazer o mesmo, mas com uma maturidade diferente. Esse irmão fraco, vendo Erasto se alimentar, certamente seria influenciado, como Paulo destaca por meio da irônica retórica. Não será induzido a comer este homem do que foi sacrificado, esse irmão mais fraco, adiciono eu, do que foi sacrificado a ídolos? A resposta é sim. Mas esse irmão não tem um entendimento adequado para não ser abalado por aquelas práticas. E note, Paulo está lidando com um problema real ali na cidade de Corinto. Muitos ali foram convertidos, viveram décadas no paganismo, e então foram convertidos a Cristo, e ainda tinham um ranço, ainda tinham sequelas daquela prática anterior. Então era normal, não era nenhuma surpresa que esses irmãos recém-convertidos fossem imaturos e se escandalizassem com uma atitude como essa. Porém, Paulo está ensinando ambos a amadurecer. Os mais fortes limitando a liberdade deles e os mais fracos a entenderem que aquilo não é um problema em si. Uma conduta sem amor e consideração dos mais maduros pode ser desastrosa para os espiritualmente fracos que tendem a seguir os seus exemplos. Como eu já disse, lembre do contexto ali, era muito comum, a vida era eminentemente pagã nas mais diversas áreas. Tanto que tem esse problema e Paulo está lidando. Então, era uma tentação muito forte. Eu vou dar um exemplo aqui, Um camarada, uma ilustração, um camarada que tem luta, tem problema, é viciado em pornografia, ele não pode ver um desfile de moda, por exemplo, que eventualmente vai aparecer uma mulher de biquíni. É pornográfico? Não, não é, mas aquilo vai tocar o coração dele, que já é viciado, já tem uma luta interna, e ele vai levar, ele vai ser um gatilho para levar ele a fazer o que não deve. Uma pessoa que luta com pornografia não deve ver a maioria das séries que existe atualmente. A maioria, não sei, estou exagerando, mas boa parte das séries. Não porque aquela série em si é pecaminosa, mas porque aquilo ali pode ser um gatilho para o pecado que ele tem. Aqui era o caso de Corinto. Aqueles irmãos estavam afundados na lama da idolatria, foram resgatados por Cristo, mas ainda estavam aprendendo a lidar com tudo aquilo. Logo, por amor aos irmãos, por amor aos irmãos, a responsabilidade pela saúde espiritual dos irmãos mais fracos deveria ser carregada pelos irmãos mais fortes. Como Paulo ensina em Gálatas capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. É a lei de amar o próximo como a si mesmo. Essa é a lei. É a lei de amar a Deus acima de todas as coisas, mas você só é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas se você amar seu irmão. Porque se você não ama o irmão a quem vê, você não pode amar a Deus a quem não vê. Tá certo?
aqui nesse contexto de Gálatas, quando ele cita a lei de Cristo, ele está falando especificamente a lei do amor, tá? De amor, especialmente para com o próximo. E aqui vai mais algumas aplicações, talvez seja um pouco demais do mesmo, né? Uma palavra para os mais maduros. Se você acha que algum comportamento seu pode prejudicar o teu irmão mais fraco, não faça. Não faça. Se você acha, ainda que não seja, eu repito, eu só estou falando do que não é pecado aqui, mas se você acha que esse comportamento pode prejudicar o irmão mais fraco, não faça. Ouça o conselho do apóstolo Paulo, Romanos 14, 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Devo postar isso? Devo curtir aquilo? Devo ouvir este tipo de música? Devo ir a este evento? Se você tem dúvida se isso pode fazer algum irmão seu tropeçar, não faça. E se for fazer, seja discreto. Seja discreto, a palavra é essa mesmo, discreto. Uma palavra também para os fracos, aqueles que tudo escandaliza. Tenha discernimento, amadureça, busque orientação na palavra de Deus. Nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O cristão deve amadurecer. Agora, tanto os fortes quanto os fracos devem ter uma preocupação especial com o contexto. Eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, comer maniçoba é pecado? Não. Comer maniçoba, como nós estamos vendo, comer qualquer coisa não faz maior nem menor diante de Deus. Comer qualquer coisa não é pecado. Mas estou falando de mim, eu tenho família católica, parte da minha família, boa parte, a maioria. Eu vou participar de um jantar do Sírio, um almoço do Sírio, e a única coisa que eu vou fazer lá é comer maniçoba. Mas eu vou? Não. Porque existe um contexto. Nós vivemos numa cidade em que aquela prática ali está relacionada à prática religiosa. Mas se eu for, eu não vou tornar isso conhecido. Agora, quando eu vou no restaurante com o irmão aqui da igreja, e eu faço um restaurante regional, eu peço maniçoba, é a mesma coisa? Não. Então precisamos ter um cuidado com o nosso contexto. Infelizmente, é necessário neste mundo caído. É a mesma. Na dúvida, não faça. E se você está em dúvida também se é pecado ou não, se tem dúvida, não julga também. O que a palavra diz que é pecado e pronto. Nós devemos sermos claros e andarmos no que a palavra de Deus nos ensina. Se algo é pecaminoso, nós vamos dizer, isso é errado, segundo o que a palavra de Deus ensina, e acabou-se. Isso eu não estou falando de nada disso, mas eu estou falando dessas práticas que não são tão claras e que muitas vezes nós tendemos a sentenciar coisas sem ter certeza. Então, para os fortes, tem dúvida de que aquilo pode escandalizar? Não é escandalizar, não é bem a palavra, é uma palavra muito mal usada, mas que pode fazer alguém pecar? Tem dúvida? Então não faça. Agora, você tem dúvida se o que o seu irmão está fazendo a Bíblia proíbe? Você acha, não tem certeza se a Bíblia proíbe? Também não fica julgando, não fica te escandalizando por tudo. Tá certo? Conclusão. Diante de tudo isso, hoje foi difícil, até o raciocínio foi difícil. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos amadurecer a ponto de sermos capazes, se necessário, de limitar a nossa liberdade cristã por amor aos mais fracos na fé. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a compreender, nos ajuda a entronizar em nossos corações, Senhor, aquilo que Tu nos ensina por meio dela. Para que nós possamos viver uma maturidade e uma liberdade cristã agradável a Ti. Que se preciso, Senhor, nos ajuda a limitar para não
não fazer nosso irmão cair, mas também nos ajuda a amadurecer, Senhor, para não estarmos apontando o dedo e acusando os outros por aquilo que não é pecado. Nos livra do pecado, nos faz ter um caráter santo e que nós não estejamos entregues à escravidão do pecado deste mundo, mas vivendo a liberdade do pecado em Cristo Jesus. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.